Saudação a todos, professor Renato aqui para mais essa aula em que a gente vai estar falando desse tema muito bom, um tema que abre o apetite, que dá aquela água na boca e que a gente fica com uma vontade enorme de sair comendo tudo que vem pela frente. Pois falar de nutrição é falar de coisa gostosa. Mas o que seja essa coisa gostosa? Aquele monte de guloseimas, aquelas gordices? Não. É falar de comida saudável, de um hábito alimentar saudável, aquele que enche nossos olhos, que você vê aquele prato colorido, cheiroso, quando você coloca a comida na boca, que delícia! Aquela comida bem temperada, bem feita, no ponto exato, bem suculenta, que faz com que qualquer um queira comer, e principalmente o seu paciente idoso que tem dificuldade em se alimentar, vai ter prazer em se alimentar e esse é o nosso objetivo, fazer uma comida que o nosso paciente queira comer. Enfim, na aula passada a gente viu quem é os profissionais que prescrevem essa dieta para o nosso paciente, a gente viu quem são eles, lembra aí? Isso, nutricionista e nutrólogo, nós vimos quais são os alimentos, aqueles que quando você entra no mercado aí você dá de cara com o alimento. Quais são esses alimentos? Aí você vai lá na seção de hortifrutis, aí você vai ver as verduras, os legumes, os cereais, aí você dá uma olhadinha para o lado e você vê aquele açougue cheio de carnes, aquelas carnes vermelhas, para o outro lado os laticínios derivados do leite, aí você tá ali olhando aquilo tudo ali, você olha para frente assim, vai que tem uma peixaria nesse local que você vai para você ver os peixes, as aves, então você tem uma gama enorme, mas uma diversidade muito grande de nutrientes, a gente viu na aula passada de alimentos, que você tem que colocar na mesa para o seu paciente. Ah, professor, meu paciente não gosta. Será que ele não gosta ou ele nunca comeu? Ou será que ele já comeu e não gostou porque não souberam fazer? Você tem que parar para pensar nisso. É importante nós sabermos fazer essa alimentação, que muitas das vezes nós, eu, você, cuidadores que vamos fazer, preparar essa alimentação para o nosso paciente, a gente tem que saber preparar. Professor, mas além da gente ver esse monte de coisas que você falou aí, você também falou de uns nomezinhos meio estranhos que eu não sabia nem que existia, tipo os carboidratos. Os carboidratos que são aqueles alimentos que quando a gente ingere eles vão se transformar em glicose no nosso corpo, vai encher nosso sangue de açúcar. E esse açúcar o nosso corpo utiliza ele para produzir energia, para deixar o paciente mais animado, mais alto astral, para ter mais disposição e para isso precisa do nosso querido açúcar. E esse açúcar que é proveniente do carboidrato, que é proveniente daqueles três alimentos principais: o arroz, os derivados do trigo e principalmente as nossas batatas, os nossos tubérculos, aquelas raizezinhas, batata, aipim, cenoura, beterraba, ou seja, são alimentos ricos em carboidratos, ou seja, ricos em açúcares. Esses alimentos nós chamamos de macronutrientes. São alimentos que a gente precisa em grande quantidade, pois o nosso corpo a gente está se movimentando, está se exercitando, está fazendo um monte de coisa e estamos gastando bastante desses nutrientes para a gente ter energia, ter disposição, ter ânimo para encarar uma jornada de 16, 18 horas. Pois a gente precisa dormir 8 horas por dia, e até quando a gente está dormindo, a gente precisa de bastante energia para manter o nosso metabolismo e o nosso corpo funcionando muito bem e deixar a gente assim lá em cima, nosso alto astral lá em cima. Se você tiver com carência de nutrientes, você vai ficando caidinho, desanimado, triste, cabisbaixo. As pessoas vão achar até que você está com depressão, só que na verdade está faltando alimentação. E se seu paciente pode estar tristonho, meio triste, meio abatido, meio apático, nem sempre é uma depressão que está batendo no seu paciente. Pode ser uma desnutrição, falta de nutrientes, falta de uma alimentação saudável, falta de a ingestão de alimentos mais ricos. Então você precisa pensar nisso. Agora a gente precisa falar dos outros. Vimos o carboidrato, nós vimos as proteínas que são essencialmente as carnes e de preferência a gente vai utilizar as carnes brancas que são mais magras, mas não rejeitando aquela carne vermelha mais gordinha, que é a carne de boi, aquela que tem aquela gordurinha, aquela picanha deliciosa, ou fazer alguma carne mais gorda para o paciente comer, pois o seu paciente precisa, além da proteína, que são as fibras da carne, ele precisa de uma coisa chamada lipídio, que são
gorduras. E as gorduras, sim, pasmem-se, nós precisamos se alimentar de gordura em pequenas quantidades, em pequenas doses. Então, nada de cortar 100% da gordura do seu paciente, que ele vai precisar de gordura pelo menos 1, 2 vezes por semana. E quem vai ver a quantidade exata para o seu paciente precisa são quem? Quem? Aqueles profissionais que nós vimos, o nutricionista e o nutrólogo. Nós falamos também, além desses daí, nós falamos sobre vitaminas e sais minerais. As vitaminas e os sais minerais, eles são encontrados paralelamente em elementos similares. Os vegetais e as verduras possuem muita vitamina e muitos sais minerais. Mais sais minerais do que vitaminas. Por isso que a gente precisa complementar nossa alimentação com frutas que contêm mais vitaminas e menos sais minerais. O que isso daí vai fazer? Vai fazer a formação de várias coisas no nosso corpo. Por exemplo, da regulação das taxas hormonais, vão contribuir para a formação da estrutura do nosso corpo, a composição óssea, para a composição da musculatura, vão estimular a produção de novas células, vão estimular, além da produção hormonal, a produção hormonal vai contribuir para o controle de várias funções no nosso organismo, vai contribuir para a memória, para aquele paciente que tem uma dificuldade mais de memória, ele precisa de uma ingestão boa, saudável, a quantidade certa de nutrientes, de vitaminas e sais minerais, principalmente zinco, magnésio, ferro, potássio, manganês, que são elementos que a gente precisa estar ingerindo, principalmente o idoso. Zinco, principalmente magnésio, potássio e sódio. O idoso precisa. O sódio não muito, mas ele precisa se alimentar um pouco. Mas nós precisamos desses minerais, principalmente cálcio, potássio, magnésio e zinco. O idoso precisa disso. E onde a gente vai encontrar mais esses nutrientes? Aquelas monte de folhas, aquele monte de verdura de coloração escura. Então, essa foi uma revisão do que nós vimos na aula passada. Agora nós precisamos dar entrada, continuando neste módulo 4, naquele tema que nós paramos nele, foi o último tema que foi mencionado na aula passada. Alguém lembra? Vamos lá, ver se alguém lembra. Isso mesmo, pirâmide alimentar. E vamos falar agora da pirâmide alimentar. Vem comigo. Olha que interessante, meus alunos, pirâmide alimentar. Por que esse nome de pirâmide? Porque a distribuição que os nutricionistas fizeram, os pesquisadores da área de nutrição, ficou nesse formato de uma pirâmide que vocês estão vendo aí no slide de vocês, bem na frente aí, embaixo aqui, ó. Bem aqui, assim, ó. Bem aqui embaixo. Estão vendo aí? Tá aí a pirâmide alimentar. E essa pirâmide alimentar, ela vem distribuída em algumas cores. Vocês que a primeira camada é azul, onde está escrita água líquida. Depois vem um verde mais claro, que chama de grupo 1. Depois um verde mais escuro, que está aqui em cima à minha esquerda, que se chama de grupo 2. Depois tem o mesmo verde, o grupo 3. Depois tem uma faixa toda amarela, que é o grupo 4, 5 e 6. O 4 está no cantinho, 5 no meio, 6 está no outro cantinho. Depois, no topo, 2 grupos vermelhos, que nós temos o grupo 7 e o grupo 8. Aí lá em cima a gente está vendo algumas frasezinhas, 4 frasezinhas escritas. De vermelho são alimentos energéticos extras, alimentos construtores, alimentos reguladores e alimentos energéticos. Lembra que eu falei que o trigo, o arroz e as batatas, elas vão nos dar bastante energia? Eles vão nos dar carboidratos que vão entrar no nosso corpo e vão se transformar em glicose. Essa glicose vai ser quebrada pelo nosso corpo por algumas enzimas e vai se transformar em energia para o nosso corpo, para a gente ter mais disposição, mais força, mais ânimo e manter essa máquina que é o nosso corpo funcionando. Então, esse grupo aí, essa pirâmide, ela mostra pra gente dos alimentos que a gente precisa mais para o que a gente precisa menos. Mas isso não quer dizer que a gente tem que comer em grande quantidade. Significa que o nosso corpo usa mais eles, então eles têm que ser ingeridos em uma quantidade maior, porém espalhados durante o dia. E quais seriam eles? Principalmente começando pela parte azul, que é a água.
A água é fundamental, nós precisamos de água todos os dias e não tem pessoa que sobreviva sem ingestão de água. Para ser uma pessoa saudável, uma pessoa com todos os órgãos funcionando, que seja uma pessoa que tenha aquela pele bem brilhosa, com bastante elasticidade, uma pele que esteja bem hidratada, que sirva de uma barreira, uma proteção natural para o nosso corpo, ela precisa ter bastante água nesta pele. E boa parte do nosso corpo é constituída de água, ou seja, a maior parte do nosso corpo é água. E essa água a gente tem que ingerir normalmente por dia de 2 a 3 litros de água. Exceto naqueles dias mais frios que a gente pode ingerir de 1,5 litro a 2 litros de água. Nos dias frios, no dia quente de 2 a 3 litros. Então é uma ingestão muito grande. E o nosso idoso, da mesma forma, precisa, meus alunos, precisa dessa ingestão. E muitas das vezes nós esquecemos de fazer essa hidratação no nosso paciente. Só lembrando que o idoso, uma das características que acontece com ele é que com o processo de envelhecimento, se alguém já tiver na minha idade ou um pouquinho mais, assim já passou dos 40, dos 50, mas sem falar a idade, só pensa aí, eu já passei. Você já reparou que você tem bebido menos água a cada ano? Tem sentido menos sede, passado o seu dia inteiro bebendo menos água? Tem pessoas que só lembram de beber água na hora do almoço e na hora da janta. Tem aquelas pessoas que nem na hora da janta não estão bebendo nem no almoço, estão bebendo quase água. O que era para beber de 2 a 3 litros, está bebendo no máximo 2 a 3 copos, cada copo de 200 ml, 600, 400, 600 ml por dia. Ou seja, o seu corpo está ficando num déficit muito grande. Professor, mas como que eu sei que eu estou bebendo pouca ou muita água? É fácil, meu aluno. Começa a observar a sua urina. A mesma coisa que eu estou dizendo para você observar na sua, fazer em você, você deve fazer para o seu paciente, pois o seu paciente é um ser humano como você e ele também precisa da mesma quantidade de líquido de ingestão de água que você precisa. Observa a sua urina. Se a sua urina estiver escura, estiver um amarelo escuro, quase marrom, ou até mais escuro que isso, e quando você vai urinar, urina em pouca quantidade, às vezes dá até uma dorzinha no pé da bexiga, na base embaixo da bexiga, dá uma queimação e um ardorzinho ao urinar, você está ingerindo pouca água. Agora, se a sua urina, você está urinando muito, em grande quantidade, a sua urina é de cor clara ou um amarelo clarinho, você está ingerindo a quantidade certa de água. É fácil observar. Professor, mas eu ainda não sei ainda que o meu paciente ele vai no banheiro, ele faz o xixi dele lá e eu não vejo ele fazer xixi. Pegue a pele do seu paciente, pegue o braço do seu paciente, você vai ver se ele está hidratado. Pegue a pele dele e junta a pele dele. Tá vendo que eu estou fazendo umas preguinhas aqui? Ó? Tenta ver. Quando você soltar essas preguinhas, elas têm que voltar para o mesmo local que ela estava de origem. Eu fiz a preguinha, soltei, ela voltou. Quando a pessoa está desidratada, a pele vai voltando assim, ó. Imagina que eu soltei, ela está voltando bem lentamente para a posição normal, que é esticada. Isso quer dizer que o seu paciente está desidratado. Ou o seu paciente idoso está começando a ficar com aquela perna, a canela lá perto do pé, que os velhos gostam de chamar a perna de canela, bem seca. E eles ainda usam a palavra, ela está ficando russa, ou seja, toda seca, descascando. E toda hora ele vai lá e passa hidratante, passa alguma coisa, só que na verdade o hidratante até ajuda. Só que o que está faltando ali é ele beber água. Agora, essa falta de água vai prejudicar ele em muitas coisas, principalmente problemas cardíacos, pois a nossa circulação sanguínea depende da quantidade de água que a gente ingere. Os nossos rins vão começar a entrar em sofrimento, como eles estão vendo que tem pouca água, eles vão começar a ter mais dificuldade em fazer a filtração do sangue, vai ficar mais concentrado o teor de toxinas no sangue, vai começar a dar alguns cálculos renais, vai começar a matar os seus rins, a quantidade de toxina no sangue, pois o que faz o rins filtrar muito é a quantidade de água que a gente bebe, que estimula a filtração do sangue.
vai ser diminuída, então vai ficar com muita impureza, muito lixo dentro do seu sangue circulando, e ele vai começar a contaminar suas outras partes do corpo, os seus outros órgãos, as suas funções, que vai dar uma pequena complicação muito grave ao seu paciente com excesso de toxinas no corpo, principalmente a ureia. A ureia é produzida por alguns tipos de alimentação sanguínea, troca de nutrientes nas células e produz a ureia, e essa ureia é filtrada pelo rins. Só que se o rins está filtrando pouco, vai ter muita ureia no sangue, essa ureia no sangue vai fazer com que os outros órgãos sofram até morrer. E vai fazer o paciente seu perder alguns órgãos do corpo dele, levando ele até a morte. Então temos que dar água ao nosso paciente, é o principal. Segundo o nosso grupo 1 aí, que é o lá embaixo, a base em cima da água, todo verde ali, que lá em cima está escrito que quem está nesse grupo são os alimentos energéticos, são aqueles alimentos que produzem bastante energia para o nosso corpo e que todos os dias nós temos que comer esses alimentos. Porém, eu não tenho que sair comendo esses alimentos, nem oferecendo para o meu paciente esses alimentos em grande quantidade. Eu vou pegar uma quantidade suficiente para o meu paciente e, de preferência, quem vai prescrever essa quantidade é um nutricionista ou um nutrólogo, e essa alimentação de carboidratos, de arroz, batatas e pães vai ser fragmentada durante o dia. Vamos supor que ele precisa comer 2 pães. Um exemplo, 2 pães. Só que eu não vou dar 2 pães ao mesmo tempo para ele. Eu vou fragmentar esses pães, vou dividi-lo em 4 partes e vou dar durante o dia em 4 refeições. Ele vai tomar o café da manhã, ele pode comer esse pão no café da tarde, ele pode comer esse pão na janta e ele pode comer esse pão depois da janta. Dividir em 4 partes, 2 pães. Eu não dei os 2 de uma vez. Por que eu não dei de uma vez? Quando você come esses alimentos que são ricos em carboidratos, nós chamamos eles que eles têm um alto índice glicêmico. Eles são digeridos muito rápido, você comeu, seu estômago já faz a digestão dele e ele já vai para a sua corrente sanguínea aquele nutriente e já vai virando glicose. E a glicose já vai virando energia para você. Como ele é um processo muito rápido, em menos de 30, 40 minutos ele já foi feita a digestão deles, eles sobem a sua glicose muito rápido. Aí para o paciente diabético vai ter aquele pico de glicose muito rápido no sangue. E isso, vários picos desse, vai prejudicando o nosso organismo. O que você vai fazer? Vai dando um pouquinho, que ele vai começar a querer subir um pouquinho, mas já vai caindo. Na hora que ele está caindo, ele come mais um pouquinho, aí já vai subindo, aí vai caindo. Quando vai caindo, ele já come mais um pouquinho, vai ficar quase estável. Por isso que o ideal é que nós ingerimos nossos alimentos, façamos refeições de 3 em 3 horas. Você vai dividir o que a pessoa precisa comer num dia e ele vai comer de 3 em 3 horas para não ter esses picos de glicose, ou seja, a glicose subir muito rápido num horário e reduzir e ficar longo tempo, um longo intervalo de tempo, baixa, e depois sobe de novo e depois abaixa, sobe de novo e depois abaixa. Então a gente vai manter se alimentando de 3 em 3 horas. Se o paciente se acordar às 7 da manhã, vai ser 7, 10, 13, 15, 13, 16, 19 horas e 21 horas. Aí ele vai se alimentar 5 vezes por dia, de 3 em 3 horas, ok? Agora vamos passar para o nosso grupo 2. O grupo 2 e o grupo 3 são grupos que vai entrar as verduras e vai entrar as frutas. Como aquele grupo de baixo a gente precisa de muito, agora a gente vai começar a diminuir a quantidade. Quanto mais a pirâmide vai afunilando, nós vamos ter que comer menos. Ou seja, a gente não precisa tanto. Não quer dizer que eu vou comer menos quantidade, é que eu preciso menos no meu corpo. Meu corpo precisa de menos desse alimento. Eu posso comer uma quantidade boa, mas vai ser absorvido pouco. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir aquela variação, vou ter uma variedade de alimentos que eu vou começar a substituir um pelo outro. Aquilo que eu falei, se você come arroz todo dia, você vai tirar o arroz todo dia e vai colocar outro nutriente. Ah, se eu como sempre só salada de alface, existe outra salada e como eu já falei para vocês, quanto mais escura a salada for, a verdura for, melhor para o paciente, melhor para a saúde dele, melhor para a sua também, pois ela contém mais nutrientes importantes para o nosso corpo. Aí depois a gente vai para o nosso grupo 4, que é os nossos laticínios, os nossos peixes. Reparem que no meio ali, que são os alimentos construtores, nós temos ali a gordura.
Como que a gente sabe que tem gordura ali? Porque ali já tem, eles colocaram foto de 2 pedacinhos de picanha cheio de gordura, eles colocaram ali uma sardinha que também tem bastante gordura, o ovo que tem bastante gordura na gema, os queijos que tem bastante gordura, o leite. Nós temos do outro lado ali aquela semente que tem bastante gorduras, nós temos a... Ai, fugiu, meus alunos, o nome aquela sementinha que faz o óleo, a soja, professor. Isso mesmo, obrigado. Falaram para mim, eu já peguei por osmose aqui, já veio daí para cá a soja e outros nutrientes que têm bastante gorduras. Aí elas já vão ser, nós precisamos, como eu falei, nos alimentar dela, mas uma quantidade menor, mas precisamos todos os dias. Agora o grupo 7 e 8 são aqueles alimentos energéticos extras. Esse sim nós precisamos, mas não necessariamente você tem que comer todos os dias. Quais são eles? Alguns queijos, aqueles queijos amarelos, a gente vai dar prioridade no grupo 4, que são queijos brancos, mas os queijos amarelos você pode comer? Pode comer. Só que quando você comer esses queijos, por exemplo, você for dar para o seu paciente um requeijão, uma mussarela, ou outro queijo que seja mais amarelo, você vai substituir. Se esse queijo ele contém gordura, ele contém lipídio, então eu vou tirar aqueles outros lipídios lá do grupo 5. Ele não vai comer gordura na carne, não vai comer gordura no peixe, nem ovo. Eu vou diminuir a quantidade de gorduras que eu vou preparar a comida dele, porque durante o dia ele vai comer algum tipo de alimento que seja um laticínio mais amarelado. E do lado ali ainda, o grupo 8, que é o nosso grupo vermelhinho, são os doces. Os doces o paciente pode comer independente se ele for diabético, mas tem que comer em quantidades bem pequenininha e controlando todos os outros. Se, por exemplo, o paciente diabético fizer o controle da alimentação, comer pouquinha quantidade, várias vezes ao dia, de 3 em 3 horas, ele vai poder comer sua sobremesa todos os dias, uma pequena quantidade. Ele não vai passar mal por isso. Lembrando que não é só a dieta que vai melhorar a qualidade de vida do paciente diabético. Sem atividade física, sem o exercício físico, não vai adiantar nada fazer a dieta. Ele precisa fazer as duas coisas casadas: dieta, atividade física e bastante hidratação. Vai beber bastante água. Isso são coisas fundamentais para o nosso paciente. Então, nessa aula, nós conseguimos ver vários pontos importantíssimos. Então, vamos entender novamente, dar uma revisão no que a gente já viu até agora. O ponto mais importante que eu tenho que ver é com relação à água. Se o meu paciente idoso, eu sei que ele não tende a ter mais sede, sentir a necessidade de beber água, eu tenho que oferecer água para esse paciente. Mas quando eu for oferecer água para esse paciente, eu não devo perguntar para ele: fulano, você aceita água, você está com sede, você quer um pouco de água? Que a resposta dele, na maior parte das vezes, vai ser não. O que você vai fazer? Você vai dar o estímulo e oferecer o produto. Você vai pegar um copo d'água e toma água, e ao mesmo tempo você pega um copo e bebe. Ele vai ver você bebendo, você não perguntou, só deu água para ele, ele não vai querer jogar aquela água fora, ele vai pegar a água, vai beber a água. Aí todas as vezes que você for beber água, você dá água para ele. Professor, mas eu também quase não bebo água, então meu paciente vai ficar com sede várias vezes durante o dia. É um bom momento de você começar a criar o hábito de você beber água para você poder estimular o seu paciente a beber água. Não seja aquela pessoa que faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Então vamos lá, vimos a água. Agora, alimentos que nós precisamos de uma quantidade maior durante o nosso dia e que não pode faltar na nossa refeição diária são esses do grupo 1. Todos os dias nós temos que se alimentar com esses nutrientes, eles não podem faltar no nosso prato. Mas lembre-se sempre de uma quantidade pequena, várias vezes ao dia, que são os derivados do trigo, o arroz e as nossas batatas, nossos tubérculos, a batata, a nossa aipinho, nossa beterraba, eles não podem faltar na nossa mesa, nosso inhame. Ou seja, tem que ter ele todos os dias na alimentação do meu paciente, mas eu posso variar. Hoje ele comeu arroz, amanhã ele come batata, depois de amanhã ele come outro. Não precisa ser todos ao mesmo tempo. Professor, mas eu quero dar todos ao mesmo tempo, eu vou ter que diminuir mais ainda a quantidade deles. Vai ter que ser só um pouquinho de cada um para poder, junto, fazer uma quantidade ideal, ok?
Aí depois nós temos o grupo 2, que são alimentos que o nosso paciente pode alguns comer muito, que são as verduras. As verduras são liberadas para todo paciente idoso, eles devem comer verdura, pois essas verduras vão auxiliar eles tanto no processo digestivo, pois vários idosos, principalmente as mulheres, têm problema digestivo, ou seja, problema de prisão de ventre, elas não conseguem fazer o cocô normalmente, tem vezes que elas passam mais de 2, 3, 4, até 5 dias, algumas até mais que isso, sem conseguir fazer cocô, pois elas ingerem pouca fibra. E aqueles pacientes que têm muita diarreia, que estão tendo muita diarreia, comece a oferecer para eles mais fibras, alimentos ricos em fibras, ou seja, verduras, legumes que eles comam e principalmente com a casca. Se for legumes, que na casca tem bastante fibra. Isso vai fazer com que a diarreia cesse um pouco, que vai ter mais fibra para formar o bolo fecal e ele vai ter um movimento peristáltico, uma facilitação na hora de fazer as suas necessidades fisiológicas e as suas fezes. Então, bastante fibra para o seu paciente. Só que as frutas nós temos que maneirar. Como nós vivemos num país abençoado por Deus, rico por natureza de diversidade de plantas, de frutas, nós temos muitas frutas que aqui no país elas dão em cada estação. Então, um ano inteiro nós temos frutas e começa a aguçar o paladar do seu paciente, oferecendo diversidade de frutas. Um dia você oferece uma, no outro você oferece outra e assim vai, mas todos os dias tem que ter fruta para ele. De preferência, substitua a sobremesa, aquele doce que você iria dar para ele, por frutas. Por exemplo, uma salada de fruta natural que você só corta as frutas sem colocar açúcar, faz um cremezinho brulê por cima e dá para o seu paciente comer. É um cremezinho que quase não tem açúcar, bem fácil de fazer. Se você não sabe, você entra na internet, você vai ver várias sobremesas com frutas, saladas de frutas fáceis de fazer e saudáveis que vai ser substituída para o seu paciente. Ok? Ou você simplesmente pode jogar um pouquinho de mel em cima das frutas que ele vai comer aquela sobremesa e vai ser mais saudável. Mas em pequena quantidade, não é muita quantidade. Outra coisa que nós vimos também são o nosso grupo 4, que é os nossos queijos, nossos peixes, carnes e as nossas sementes, que são aquelas que produzem bastante lipídio, bastante gordura. Ah, professor, por que tem esses três? Porque tem aqueles pacientes que são vegetarianos. Paciente que não come carne, ele não vai comer derivados do leite porque é derivado do animal. Ele não vai comer peixes, carne, então ele tem que pegar esses lipídios, essas gorduras de algum outro local. De onde ele vai pegar? Daquelas sementes, castanhas, soja e outras sementes que tenham essa quantidade de gordura para substituir para eles. É só vocês, quando pegarem para cuidar de um paciente que seja vegano, vegetariano ou outra tipo de dieta que não ingira alimentos à base de animais, que eles não comam nada que seja à base de animais, você vai nessas casas que vendem produtos alimentícios, essas casas que vendem temperos, condimentos, cereais, que lá você vai encontrar uma gama de alimentos que são específicos para pessoas que são vegetarianas, veganas e entre outras dessa família de que não comem carne, não se alimenta com nada que seja fonte de animal. E nós, por último, nós temos esse grupo 7. Esse grupo 7 que é o grupo que é os nossos queijos mais gordos, que são os queijos mais amarelos, e os nossos doces que o nosso paciente ele pode comer sim, mas em pequenas quantidades, porque ele tem muito lipídio. Mas ele também, além do lipídio, o queijo, ele vai ter outro tipo de açúcar que também vai interferir. Além de ele ter, por ser derivado de animal, ele já tem carboidrato. Ele, além de ter carboidrato, ele vai ter a lactose, que é um tipo de açúcar específico do leite. E ele vai ter essas gorduras, esses lipídios. Então tem que ser ingerido em pequena quantidade, moderada, e de preferência esses doces que seja substituído por frutas. E se o paciente quiser comer doce, por exemplo, as mulheres que são mais chocolatras do que os homens geralmente não ligam tanto pro chocolate, mas amam o pudim, então o professor de vocês é apaixonado por pudim. Quer me ganhar, quer me conquistar, é o pudim. Ganhar professor Renato é oferecer um pedaço de pudim para ele. Eu fico facinho, todo sorridente.
Então vamos lá, aí você vai fazer, quer comer chocolate? Aquele chocolate mais amargo, com menos teor de açúcar, aquele chocolate a 70%, 80%, 100%. Ah, professor, mas não é doce, e é o doce que está fazendo a paciente ficar tranquilo. Então você substitui pela fruta, evita o doce. Ah, professor, tem que ser assim sempre? Pelo menos uma vez por mês ele vai poder comer o que ele está querendo comer, que a gente chama de dia do lixo. Mas no restante do mês ele vai estar fazendo a dieta dele saudável. E lembrando, quem vai prescrever a dieta para o seu paciente, a quantidade correta, é o nutricionista ou o nutrólogo. Converse com os familiares, explique para eles a importância de levar o seu paciente para esse profissional. Então, bons estudos para vocês e até o nosso vídeo, que no próximo vídeo nós estaremos falando sobre nutrição e a terceira idade, a importância e os principais sintomas e como que acontece esse processo alimentar nos nossos idosos. Até mais!